Olá, seja muito bem-vindo a este nosso culto virtual da comunidade Monte Moriá. Nós estamos nos reunindo desta forma devido à pandemia e à necessidade de isolamento social. Mas nós sentimos em nosso coração este desejo forte e ardente de poder prestar ao nosso Deus o culto e a adoração a Ele e ao seu nome. Podermos nos colocar diante dEle para ouvi-lo falar conosco e também colocar diante dEle a nossa vida, as nossas lutas, as nossas adversidades, mas também as nossas alegrias e toda a nossa gratidão. E eu convido você, neste momento, que se coloque diante de Deus. Coloque a tua vida diante dele. Se tem alguma coisa na tua caminhada, no teu dia a dia, que você sabe, reconhece pela ação do Espírito Santo de Deus, não estar em acordo com Deus e a sua vontade, e você sabe que isso é um pecado, confesse diante dele. Confesse todo e qualquer pecado, iniquidade e transgressão que possa estar na tua caminhada, na tua vida, na tua relação com Deus, com o próximo ou consigo mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é clara e ela diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ore ao Senhor. Ore comigo neste momento. Querido Deus, amado Pai, todo-poderoso Senhor, a Ti seja todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, domínio, força e poder. É muito bom poder estar na Tua presença, é muito bom poder estar na Tua casa, é muito bom poder, Senhor Deus, saber que temos irmãos espalhados por este mundo afora, que de alguma forma estão ligados e conectados a nós e a Ti, num único corpo, na igreja. Tu nos conheces, Tu conheces a cada um de nós, Tu nos sondas e Tu nos revelas, Senhor Deus, onde e quando temos errado, faltado, falhado. Por isto, perdoa o meu pecado. Perdoa o pecado de cada um dos irmãos que sinceramente se colocam diante de Ti em arrependimento, em confissão, querendo, do fundo do seu coração, não mais pecar. E faz, Senhor Deus, com que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesse tempo de culto e de adoração. Queremos dedicar esse próximo momento ao louvor, à honra e à glória de Ti e do Teu nome, em o nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Cantemos, louvemos e adoremos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Meu querido irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, na semana anterior eu tive a oportunidade e o privilégio de trazer a palavra de Deus nestes nossos cultos virtuais, neste formato diferente que temos usado nesse tempo de pandemia. E eu falei sobre o amor que nós devemos ter para com Deus, o zelo para com Deus, seu povo, sua casa, sua igreja. O versículo-chave, lá em João capítulo 2, diz assim: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. O teu amor, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima, arde dentro de mim como fogo. Eu falei que se o nosso coração ele não estiver queimando, ardendo em amor a Jesus, a sua casa, a sua obra, a sua igreja, algo de muito estranho há na nossa relação com Deus e com o seu povo. Mas veja, este queimar, este ardor, este fogo, é algo que vem de Deus. Não é algo que nós criamos, geramos ou produzimos, seja por vontade, seja pelo quem somos, o que fazemos, mas é a própria presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós, agindo em nós e através de nós. Agora, isto é algo que só é possível experimentar quem é uma nova criatura. Quem, pela fé em Cristo Jesus, já nasceu de novo. E nesse sentido, a palavra bíblica indicada para hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versos 1 a 21. É um texto extenso. É um texto que eu gostaria de desafiar você a ler e reler novamente outras vezes durante a semana, para que esta palavra ela possa ser internalizada, ela possa ser encarnada em nós. A palavra de Deus, dada pelo apóstolo João, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, ou mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus, entretanto, respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Repito, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo?
Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos, da água, é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Todos precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho de Deus, do homem, que nasceu do céu, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, Jesus, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz, odeiam a Jesus e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade, com Jesus, procuram a luz que é Ele, a fim de que possam ser vistos claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Mais um texto conhecido, mais um texto clássico, mas também ao mesmo tempo um texto que muitas vezes ele é absorvido de forma intelectual, como conhecimento, mas ele não é aplicado, vivido, vivenciado por muitos daqueles que ouvem esta palavra ou que até mesmo estudam ou tentam se aprofundar no que ela quer dizer. O texto fala de um homem bastante importante, um judeu de nome Nicodemos, que procura Jesus na calada da noite. De certa forma, podemos dizer assim, para que ninguém o reconheça, para que ele não seja reconhecido, talvez, como um discípulo de Jesus. Este homem é um fariseu, membro do Sinédrio, da mais alta corte judaica, um homem extremamente religioso, um homem de princípios éticos, um homem de uma postura rígida e legalista. Este era o perfil de um fariseu. Alguém obediente à lei de Deus nos seus mínimos detalhes.
um homem extremamente religioso, alguém que ia ao templo, à casa de Deus, com regularidade, não só naqueles dias especiais. Alguém que orava ao Senhor várias vezes ao dia. Alguém que jejuava várias vezes durante a semana. Alguém que era fiel aos dízimos de tudo que tinham e de tudo que ganhavam, e até daquilo que o seu próprio quintal produzia. Alguém que obedecia e procurava obedecer a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes. Pessoas de boa reputação. Ele era também um líder. Fazia parte, como falei, do Sinédrio. Um homem muito respeitado, conceituado. Poderíamos resumir numa frase: este era um homem bom, honesto, trabalhador, muito fiel e dedicado a Deus e à religião judaica. Eu poderia dizer assim, esse é um modelo de pessoas que eu gostaria de ter e ver mais frequentemente no nosso meio. Pessoas fiéis, pessoas dedicadas, pessoas comprometidas. Mas Nicodemos, como muitos religiosos, ele tem um vazio no seu coração. Poderíamos dizer que ele havia dedicado a sua vida, o seu dia a dia, a Deus e a sua obra. Mas faltava algo. Eu creio que faltava aquele ardor, aquele amor em seu coração por Deus. Isto o faz procurar Jesus. Tem muita coisa, mesmo na nossa religiosidade, na nossa maneira de agir e de viver, coisas boas, coisas importantes, mas que não enchem o vazio existencial do nosso coração. Na verdade, nós podemos, e muitas vezes, procuramos encher este vazio do nosso coração com coisas, com atividades, com programas e até mesmo com aspectos da religiosidade. Enchemos e entulhamos o nosso coração com estas coisas, mas o vazio permanece ali. Porque este vazio existencial do ser humano só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E somente quando Ele habita em nós, o nosso coração se incendeia, queima, arde em amor para com Ele, para com a sua casa, para com as suas coisas. Nicodemos se achega a Jesus na calada da noite, movido talvez por um desejo sincero de entender, de compreender, de experimentar deste amor, deste queimar por Deus, deste arder por Deus.
E Nicodemos se chega a Jesus da forma mais convencional, querendo elogiá-lo, mas Jesus não se dá a esse tipo de conversa, e ele dá a este homem uma palavra que é desconcertante e, ao mesmo tempo, transformadora. Ele diz a esse homem: ninguém, em momento algum, de forma alguma, em lugar algum do universo, pode ver, pode participar, pode estar no reino de Deus, se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esta palavra dada e dita a Nicodemos é uma palavra dada e dita a mim, a você, a toda criatura humana. Ninguém de nós, nenhum de nós, pode ver, pode estar, pode participar do reino de Deus, estar na presença de Deus, se não tiver nascido de novo. Você pode ser uma pessoa boa, eu creio que é. Você pode ser uma pessoa muito honesta, trabalhadora, dedicada, um bom pai, ou uma boa mãe, um bom filho. Você pode ser uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa que até ora, jejua, dá os seus dízimos à igreja, foi batizado na igreja ou pela igreja, foi casado na igreja, vem aos cultos quando eles acontecem de forma presencial, assiste de forma virtual. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se você ainda não nasceu do Espírito, da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Todos nós somos nascidos da água, da carne. Todos nós nascemos de pais humanos. Todos nós temos vida física. Mas Jesus está dizendo que há um outro aspecto de vida, a vida no Espírito dele, nascermos do Espírito, sermos feitos novas criaturas. E veja, isto não é uma questão de religiosidade. Isso é uma questão de relação pessoal com Deus. É uma questão de ser, de fato, filho de Deus. É de ter a ação do Espírito de Deus em nós. É de desfrutar de vida plena, completa e abundante nele. Eu gosto sempre de dizer e brincar com as pessoas de que filho de peixinho, peixinho é. Mas filho de crente, incredulinho é. Não é pelo fato de eu ter pais cristãos, fiéis e dedicados a Deus e comprometidos com Deus, de que eu vou receber como herança o certificado de que também sou filho de Deus. Não é porque eu me submeti a esta ou aquela cerimônia religiosa, ao batismo desta ou daquela forma, a ser isso ou aquilo. Queridos, nascer de novo não é algo que nós podemos produzir ou mesmo merecer. E eu friso isto. Ninguém de nós merece nascer do Espírito,
nascer de Deus e ser feito filho dele. Eu não mereço. E não conheço ninguém que o mereça. Não é algo que eu possa obter por esforço, dedicação, sacrifício. Pois nascer de novo é um ato da graça de Deus. É um presente de Deus, dado a quem Ele quer. É algo que Deus conquistou e disponibiliza para todos nós. É algo que não depende de mim, mas é algo que Deus fez por mim e em meu favor e me oferece gratuitamente e graciosamente. A palavra de Deus, a palavra de Jesus dada a Nicodemos desmonta toda a sua teologia, as suas convicções religiosas. Põe por terra aquela coisa que carregamos dentro de nós, de que nós precisamos fazer algo por merecer. Nicodemos ainda tenta argumentar sobre o que isso implica, mas Jesus deixa claro que isto é um agir de Deus na vida dos seus. A gente sabe, e eu tenho falado muitas vezes, que muitas pessoas tentam dissimular este novo nascimento. Tentam se passar por crentes. Tentam se passar por pessoas renascidas e justificadas por Deus e pelo seu Santo Espírito. É aquela velha história, que também eu uso bastante, do lobo que resolve ser uma ovelha. E ele então se disfarça de ovelha. Ele usa uma pele, uma coberta de lã de ovelhas. Ele usa o perfume característico das ovelhas. Ele aprende a balir como uma ovelha. Ele até come capim como as ovelhas. Ele até se sujeita a seguir o pastor das ovelhas. Mas no fundo, ele não nasceu de novo. Ele continua lobo. Ele continua carregando em si a velha natureza que domina a sua vida e que em algum momento vai se manifestar. E o lobo, uma hora, não aguenta mais o capim e vai querer comer a carne e a gordura boa das suas companheiras ovelhinhas. Querido, vou ser repetitivo e enfático como Jesus o foi na sua palavra. Mas se você ainda não nasceu de novo, você ainda não pertence a Deus e à sua igreja. E por causa disto, os teus pecados não foram perdoados, por causa disto ainda você permanece em rebelião com Deus, por causa disto ainda você está afastado da vida plena e abundante que Deus oferece aos seus, por causa disto ainda o teu coração não queima e não arde dentro de você, por causa disto você não pode entrar no reino de Deus, porque lá é o lugar preparado por Deus para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu povo. Agora, talvez você me pergunte, mas Celso, como nós podemos saber se somos de fato filhos de Deus? Puxa, é uma boa pergunta. E creio que o primeiro passo é perguntar se você, já de uma forma consciente,
se achegou diante de Deus e entregou a Ele a tua vida e a direção da tua vida. Se você já reconheceu, já percebeu todos os teus pecados, toda a tua malignidade, todos os teus erros e desvios como sendo pecado, iniquidade e transgressão que é cometido contra Deus, contra o nosso próximo e nós mesmos. Você já percebeu que o teu pecado é horrendo e ele te coloca numa condição de totalmente contrária a Deus e a sua vontade, a sua palavra? Ele te afasta de Deus. Ele destrói a tua vida como câncer que vai crescendo e vai tomando a tua vida e destruindo a tua vida. Você já reconheceu a malignidade desse teu pecado e em arrependimento diante de Deus já confessou esse pecado? Já pediu perdão de Deus? Você já, como num casamento, já se entregou, fez um pacto, uma aliança de amor e de fidelidade para com o Senhor Jesus, algo feito para toda a eternidade? Espero que sim. Oh Deus, como eu espero que essa tenha sido a tua decisão, como foi a minha há 40 anos atrás, como tem sido de muitos irmãos espalhados por este mundo afora, uma das decisões mais importantes que podemos ter e tomar nessa vida, algo que precisa ser feito entre eu e Deus. Não precisa ter a multidão, você não precisa levantar a mão, você não precisa chorar, você não precisa rir, você não precisa ter um êxtase espiritual, mas você precisa ter a clareza e a convicção de que você já se entregou, que você já fez uma aliança, que você se ligou ao Senhor, que você se casou com Ele, você é dele. Um segundo aspecto, se você já é um filho de Deus, é de que quem é nascido de novo se torna uma nova criatura. Uma nova forma de vida se manifesta em nós e através de nós. É como se um novo eu viesse a existir no nosso interior. A vida no Espírito. E ela começa como uma semente pequenina. Ela começa como um bebê pequenino, frágil, totalmente dependente de outros, mas que ela vai crescendo, ela vai florescendo, ela vai frutificando e se tornando adulta e madura. Terceiro aspecto importante, e eu digo assim que é um sinal indiscutível e visível de alguém que já nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem fome e sede de Deus. Como uma criança que tem fome do leite e precisa do cuidado e da atenção dos pais, quem é nascido do Espírito de Deus tem fome e sede de Deus. Ele quer falar com Deus e ele começa a orar. Às vezes ele nem foi instruído ou orientado a como, mas ele começa a falar com Deus, e isto é a oração. Quando a gente abre o nosso coração diante do Pai, coloca do nosso jeito aquilo que nós sentimos e passamos. Quem nasceu de novo, ele quer saber, conhecer o seu Pai, e ele se dedica a ler, a estudar, a meditar na palavra. Ele procura memorizar a palavra para que a palavra esteja sempre viva na sua mente, no seu coração. Ele dá importância à palavra, à pregação, ao ouvir, ao meditar, ao estar perante o Senhor. Quem nasceu de novo, ele tem um desejo extremo de estar na comunhão com os irmãos.
Ele não consegue se sentir bem nesse tempo de pandemia e de isolamento em que as pessoas estão só de forma virtual. Ele tem necessidade de ver, ele tem necessidade de tocar, ele tem necessidade de cheirar, de estar junto, de abraçar o irmão. Porque nós somos irmãos, feitos filhos de Deus. Nós temos necessidade de comunhão, de estarmos juntos, de celebrarmos juntos, de orarmos, de louvarmos, de adorarmos, de cultuarmos a Deus juntos. Quem nasceu de novo se dispõe a obedecer a Deus e a sua palavra. Não fica procrastinando. Não fica empurrando com a barriga, não fica deixando para amanhã. Ele sabe que tem que fazer aquela coisa, largar aquele vício, largar aquele pecado, ter aquela atitude. E ele o faz em obediência a Deus. Quem nasceu de novo fala apaixonadamente de Jesus, da palavra, do seu Espírito, da sua revelação. Um outro sinal, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não dá para explicar. É algo que a gente experimenta, é algo que a gente vivencia, é algo que Deus produz em nosso coração e nos dá uma certeza e uma convicção extrema de que aconteça o que acontecer, ou mesmo se eu vier a tropeçar ou errar em algum momento da minha vida, eu sempre tenho como voltar ao Senhor. E a minha relação com Ele não é quebrada, não é extinta, não é apagada, não é morta. Eu estou nele, eu vivo nele, e eu posso ter essa clareza e convicção. E por fim, a Bíblia ainda diz que os frutos demonstram quem nós somos. Ou seja, meu querido, quando o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós, quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos uma nova criatura, a nossa vida é mudada e transformada. Aqueles velhos hábitos, aqueles velhos costumes, aquelas coisas erradas, aqueles pecados, iniquidades, transgressões, elas ficam para trás. Deixamos para trás estas coisas e passamos a trilhar e seguir um novo caminho. Isso não quer dizer que nunca mais eu venha a errar ou pecar, eu estou sujeito a errar e pecar a toda hora. Mas todas aquelas coisas passaram e eis que se fizeram novas. Os frutos aparecem. A minha vida resplandece. E as pessoas vêm e reconhecem este agir de Deus em nós e através da nós. Pergunta que de novo faço de forma insistente. E eu sou insistente. Enquanto estiver vivo e ainda no ministério, ou depois do ministério também, vou continuar falando e repetindo isto. Você já nasceu de novo? Você tem essa certeza, essa convicção que deve caracterizar a vida de todo filho de Deus? Talvez hoje seja um dia especial para você e seja aquele dia que você precise se recolher ao seu quarto ou talvez até mesmo procurar um irmão em quem você confia, abrir o seu coração diante de Deus, confessar o seu pecado, fazer esse pacto, essa entrega a Ele pela fé, se apropriar desta dádiva e promessa dada por Deus. No verso 16, o verso mais conhecido da Bíblia, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho único
para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. É isto que nós buscamos, é isto que nós queremos. E a palavra dele diz que Deus nos ama tanto e de tal forma e com tal profundidade que ele não negou enviar Jesus Cristo a este mundo para que ele, Jesus, assumisse o nosso lugar, o nosso pecado e as consequências destes, e por causa disto fosse levado à cruz, morresse em nosso lugar, em nosso favor, e pela sua morte e ressurreição, nos desse tanto o perdão quanto a reconciliação com o Pai. Mas veja, este ato de Deus não é algo automático, independente do exercício da nossa vontade e decisão. Eu preciso crer, preciso aceitar o que Ele fez por mim. Preciso, num ato de fé, me apropriar desse ato e oferta graciosa de Deus feita por mim e em meu lugar. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E este nascer de novo é algo sobrenatural, não dá para a gente explicar. É como o vento que vem e nos toca, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é a ação do Espírito de Deus em nós e através de nós. Mas o fato é de que no momento em que você tem essa experiência com Deus, o Espírito Santo de Deus, diz a palavra, que ele vem e faz morada em nós. E aí o nosso coração começa a queimar e a arder em amor para com Jesus, para com a sua casa, para com a sua obra, para com o seu trabalho. Querido, eu não sei qual é a tua caminhada, não sei qual é a tua condição, eu não sei se você já tomou essa decisão e como eu tenho certeza e convicção de que somos filhos de Deus e estaremos com Ele por toda a eternidade no seu reino. Talvez você tenha até feito essa decisão em tempos passados, mas por alguma razão você acabou se desviando, se afastando, dando lugar em teu coração a outras coisas. É tempo hoje de voltar. Deus ainda estende a sua mão de graça para contigo. Ou talvez você seja uma pessoa boa, religiosa, honesta, dedicada e tudo aquilo que tenho falado, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. Querido, faça isto. Faça o quanto e antes, enquanto há tempo e enquanto há oportunidade. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, te dê essa condição de se chegar a Ele e poder experimentar o novo nascimento e a vida plena no Espírito de Deus. Quero te convidar a orar. Querido Deus, Tu conheces a minha vida e o meu coração. Tu sabes, Senhor Deus, por quais caminhos ando e aonde o meu coração está firmado e aonde, Senhor Deus, de fato deposito a minha fé e esperança. Que ela seja em Ti. Que qualquer outra coisa que tenha me desviado ou me afastado desta relação pessoal contigo, Senhor, seja removida neste momento, em o nome e no poder de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que todo e qualquer pecado, iniquidade ou transgressão seja largado, abandonado neste momento. Que qualquer coisa que possa me afastar de Ti seja removida,
para que eu tenha, Senhor Deus, essa chance, oportunidade de me colocar diante de Ti, num ato de fé, entregar a Ti a minha vida e a direção da minha vida, para que eu possa nascer de novo e para que eu possa, Senhor Deus, ser e viver como um filho Teu no meio deste mundo. Que todos que nos ouvem, Senhor Deus, possam ter essa decisão e possam experimentar o gozo e a alegria de ter o Teu Espírito habitando em nós e o nosso coração estar fervendo e queimando e ardendo por Ti. Peço em nome de Jesus, Senhor Deus, também pela igreja e por aqueles que sofrem. Peço, Senhor Deus, por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão doentes, enfermos, seja pela pandemia do coronavírus, sejam por outras doenças, enfermidades ou dificuldades, que Tu estendas a Tua mão de graça e bênção sobre todos. Que Tu dês trabalho ao Teu povo, dês meios, recursos e condições, e que Tu, Senhor Deus, use a cada um de nós no meio deste mundo como arautos Teus, como pessoas, discípulos que vão e fazem discípulos no meio deste mundo. Guia-nos, Senhor, orienta-nos e dirige-nos, pois eu lhe peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E que Ele, o Deus Santo e Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja contigo, esteja contigo e te acompanhe hoje e em todo o teu viver. Que Deus te acompanhe e que Ele te use.